A paz do Senhor, pessoal, tudo bem? O meu nome é Kathleen e esse canal é Pra Jesus. Bom, pessoal, no vídeo de hoje quero compartilhar uma reflexão da palavra de Deus com você aqui nesse vídeo sobre o tema incredulidade, sobre uma mensagem da Bíblia que tem despertado bastante o meu interesse, esse assunto, e eu quero compartilhar com você aqui um pouquinho do que eu meditei na palavra de Deus sobre esse assunto. Bom, pessoal, então eu quero dividir aqui com você um pouquinho da palavra de Deus nessa reflexão na mensagem de Geazi e sobre a sua incredulidade. Então eu quero ler com você em 2 Reis, no capítulo 6 e no versículo 15 da palavra de Deus, que nos diz assim. Vamos ler junto. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus se levantou bem cedo. Ao sair, viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda parte. Ai, meu senhor, o que faremos agora? Exclamou o servo. Não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que no lado deles. Então Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Quando os sírios avançavam na direção de Eliseu, ele orou, ó Senhor, faze com que fiquem cegos. E o Senhor fez que ficassem cegos, conforme Eliseu havia pedido. Então Eliseu saiu e disse, vocês tomaram o caminho errado, esta não é a cidade certa. Sigam-me e eu levarei até o homem que procuram. Então ele os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram em Samaria, Eliseu orou, ó Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e descobriram que estavam no meio de Samaria. Esse texto bíblico, pessoal, me chama muito a atenção, que é a história do moço de Eliseu, que é Geazi. E o que me chamou muito a atenção nesse texto foi a incredulidade de Geazi. Porque no momento em que se apresentaram ali, né, os inimigos de Eliseu, ele viu, né, o exército vindo contra eles, vindo atacar eles ali. E Geazi ficou com muito medo, né? Então ele disse, nossa, Senhor, o que vai ser de nós agora, né? Eles estão nos cercando, né? Eles vão nos vencer. E aí ele exclamou no versículo 15, o que faremos? Né? Ele pediu socorro para o homem de Deus e disse, o que faremos agora? Então, muitas vezes nós, eu e você, né? A nossa incredulidade, a nossa falta de fé, ela faz a gente pensar nessa mesma frase de Geazi, né? O que faremos? A minha situação tá difícil, eu tô passando por provações, e aí você fala com Deus, Senhor, o que eu faço, né? Que passo eu dou? Quem já não se questionou nesse sentido, né? De dizer para Deus, o que eu devo fazer, Senhor? Como eu quero, né, agir? Eu deixo para você meditar ali Josué, capítulo 1, versículo 16 e Atos 2, 37. A palavra de Deus, ela nos dá muita base que nós devemos confiar no agir de Deus, nós devemos crer, né, na mão poderosa e livradora do Senhor. Nós devemos crer que o Senhor Jesus entra com providência, né, quando a gente questiona Deus e diz, Senhor, agora eu não sei o que fazer, não sei como agir. O Senhor peleja por nós e nos dá vitória. Lá em Atos 2:37 diz assim, quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro, irmãos, que faremos? Então, várias situações na Bíblia, né, as pessoas se encontravam em situações difíceis e clamavam a Deus, Senhor, e agora? Né? Então, que a nossa fé seja maior que a nossa incredulidade, que nós devemos crer que aquilo que nós devemos fazer, o Senhor vai nos direcionar para que a gente realize isso. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, no versículo 16. Geazi olhou e viu que a quantidade de inimigos era muito maior, né? Era muito grande, eles eram apenas 2 e havia um exército vindo ao encontro deles. Então ele exclamou, né? Nossa, eles são muitos, né? Só que o profeta disse para ele, né? Orou a Deus e disse, Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E ali ele viu, né? Os anjos do Senhor pelejando por eles. Então o Senhor
manda muito mais coisas ao nosso encontro do que dificuldades. Às vezes a gente consegue enxergar só as dificuldades, só o exército, né? Só as lutas, só as guerras espirituais, mas o Senhor, ele é quem peleja por nós, ele é quem envia os seus anjos e maior são os que estão conosco, maior é a presença de Deus na nossa vida, maior é a providência do Senhor sobre nós. Deixo para você meditar em Neemias 4:20 e em Romanos 8:31, que diz assim: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Na nossa igreja a gente costuma dizer que ninguém será contra nós se o Senhor estiver do nosso lado. Não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho da sua enfermidade, da sua luta, da sua dificuldade. Você precisa crer, né? Você precisa acreditar que Deus vai pelejar por você. Abra os seus olhos espirituais e veja o agir de Deus. O profeta, né, orou e pediu para o Senhor abrir os olhos de Geazi, porque ele estava vendo apenas a dificuldade, ele não estava crendo, né? Ele não tinha fé o suficiente para ver o agir de Deus. Então o profeta orou para que Deus abrisse os olhos espirituais dele para que ele pudesse acreditar, né? Então muitas vezes a incredulidade, a falta de fé, ela fecha os nossos olhos espirituais. A gente acaba vendo só a dificuldade, a gente não vê que por trás daquela dificuldade, muitas vezes, tem um ensinamento da parte de Deus, tem um amadurecimento, né, como pessoa, como servo de Deus, como ser humano, muitas vezes. Deixo para você meditar 1 Samuel 13:15 e Lucas 24:23. Então eu digo para você, abra os seus olhos espirituais, permita que a fé tire a incredulidade do seu coração e que você possa ver aquilo que Deus tem preparado para você, para sua família, aquilo que Deus tem projetado para você. Amém? Deus cega os seus inimigos. Ali aconteceu também, né, que depois o Senhor cegou todos os guerreiros que vinham contra ali, todos aquele exército que vinha contra Eliseu. O Senhor cegou eles. O Senhor não permitiu que eles conseguissem continuar enxergando, e assim ele conseguiu dar livramento, né, a Geazi e a Eliseu. Então, muitas vezes o Senhor vai cegar os seus inimigos para que eles não atinjam você. O Senhor vai cegar, né, toda aquela inveja que muitas vezes vem para cima de você quando você tá para alcançar algo especial da parte de Deus. O Senhor vai cegar, né, toda aquela barreira, todo aquele impedimento que faz que muitas vezes você não cresça espiritualmente. Então, o Senhor, ele cega os nossos inimigos para que eles não venham nos atingir. 2 Samuel 22:4, eu deixo para você meditar, e Salmos 9:13-4. Não temas, Deus está contigo. O Senhor está conosco. No momento em que nós abandonamos a nossa incredulidade, o Senhor está ao nosso lado, o Senhor estende a sua mão sobre nós. Deixo para você meditar 1 Crônicas 17:2. Então eu digo para você, como reflexão dessa palavra de Geazi, que você tem que entregar tudo aos cuidados de Deus, para que a incredulidade não entre no seu coração e você deixe de crer. A Bíblia Sagrada diz que a fé sem obras, ela é uma fé morta. Então nós precisamos crer para chegarmos perto de Deus, para agradarmos a Deus, acreditar nas coisas sobrenaturais que Deus pode fazer por nós, pela nossa família. Acreditar que o Senhor está sempre conosco, que Ele nunca vai nos abandonar. E então não seja como Geazi, né, que não creu que o Senhor poderia pelejar por ele, que teve medo, que se acovardou talvez, né? Então não seja assim, não deixe a sua fé esmurecer por causa das dificuldades, por causa das batalhas que você tem travado, mas confie que maior é o exército que o Senhor mandou para pelejar por você. Essa era a reflexão que eu queria compartilhar com vocês aqui no canal, pessoal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que Deus tenha falado com você através da Bíblia Sagrada, desse assunto sobre incredulidade, que você possa crer cada vez mais no Senhor Jesus e na sua palavra, e que a sua vida seja transformada através da sua fé e do seu amor em Cristo.
Que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, tenha servido de bênção para você aí no seu lar. Eu vou deixar minhas redes sociais aqui na tela para você me seguir no Instagram e no Facebook. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve aqui no canal. E não esqueça que Jesus te ama. Um beijo e até o próximo vídeo.